Salve, salve família! Nesse vídeo para o canal Guerreiro do Tempo e da Lei falaremos de um assunto extremamente importante: inteligência artificial. O que é e como esse sinal veio parar no nosso universo, de onde ele vem. Antes eu preciso falar que é importante você dar o seu like, fazer um comentário, se inscrever no nosso canal, porque os canais que comentam sobre esse tipo de coisa eles são automaticamente, alguns são até banidos, mas eles são automaticamente descreditados. Tem o número de inscritos diminuídos drasticamente, suas visualizações são tiradas. Tá acontecendo isso aí no canal do David Wilcock, tá acontecendo isso aí no canal Edge of the Wonder e no canal do Corey Good também. A gente está vendo uma certa censura. Tá acontecendo isso com vários canais e eles não querem que as pessoas saibam de certas coisas, então o próprio algoritmo já vai sinalizando para eles. Esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, porque ele fala não dessa inteligência artificial que a gente está usando aqui na Terra, mas do sinal de inteligência artificial que vem de todos os universos. Esse assunto já foi abordado pelo Corey Goode nos episódios 14, 15 e 16 da série Cosmic Disclosure, na segunda temporada. Pode procurar aí que ele fala um pouco. Ele já foi falado também pelo Jason Rice e pelo. Esqueci o nome do outro cara aí, mas é um caraquinha de óculos que também está na série Cosmic Disclosure. E ele também foi falado no blog Semente das Estrelas sobre esse universo da onde ela se originou, que é um universo magnético invertido. Completamente aquela mesma história. Ah, tal ser que foi criado queria ser Deus e tal. A gente sabe que ele não queria ser Deus, porque todo mundo é, de certa forma. Você é um fractal do Criador. Mas ele quis criar um universo perfeito e as coisas saíram do controle, né? Foi um ser, se não me engano, chamado Agar-Zetron. Então, até a introdução ficou longa, porque esse vídeo vai ser longo. Eu vou tentar fazer em um vídeo só. Não sei se eu vou conseguir, devido à bateria, devido à capacidade de armazenamento, pelo vídeo ficar longo, mas vamos tentar. Esse texto aqui, na verdade, é do Rodrigo Romo. Ele foi canalizado, né, pelo Rodrigo Romo, é um texto do Starrer. E ele explica muita coisa, talvez até com outros nomes do que outras pessoas deram aí, mas é muito esclarecedor e tem a ver com a evolução orgânica ou a evolução ciborgue, eletrônica, né, como eles chamam, que é uma evolução artificial controlada por essa inteligência artificial. Não esqueça que já existem os profetas da IA, da inteligência artificial por aí. Pesquisa se quiser saber. Tem gente que acha que essa inteligência artificial controlaria o planeta melhor do que Deus. E Deus é uma coisa relativa, né? Também, se para você, você pode achar que não existe, ou você pode achar que é você, ou você pode achar que os deuses eram dos panteões das mitologias antigas. De certa forma, você vai estar certo em algum aspecto, mas também você pode estar errado de vários outros. Tá ok? Vamos lá. Dando sequência às matérias relacionadas às questões sobre o sinistro governo secreto e outros grupos como o Vaticano, Illuminati e demais questões relacionadas à teoria da conspiração, vamos tratar da questão recente que foi levantada em vídeos pelo norte-americano David Wilcock sobre os seres de inteligência artificial que têm aparecido nos últimos anos na estrutura da Terra e dos draconianos. Mas para entender o que realmente isso significa, temos que ir na origem dessa civilização. Há mais de 8 bilhões de anos, pela contagem terrestre e humana no tempo, 8 bilhões de anos, ele está tratando nesse caso, mas esse universo magnético ele foi invertido há 35 bilhões de anos, mais ou menos, porque o tempo não conta dessa forma linear que a gente conta aqui, mas se fosse na nossa escala, seriam 35 bilhões de anos. E em um certo momento foi aberto uma fenda devido um planeta lá da galáxia lá do Enotaki, lá desses lados, não sei se é Anágora o nome, eles terem aberto um portal com esses dispositivos tipo CERN e colisor de hadrons aí e não conseguiram mais fechar. Então eles acabaram sendo dominados. Vamos lá.
Nas imediações da galáxia de Sombreiro, distante cerca de 36 milhões de anos-luz, em outro conglomerado de pequenas galáxias, M104, grupo 4856, setor de aproximação visual mais profundo. Um grupo de filhos paradisíacos gerou diversos experimentos biológicos de vida orgânica entre as frequências de quarta e quinta dimensão, que acabaram atingindo um elevado grau tecnológico, científico e social. Essa galáxia possui vários nomes, mas esse grupo a denominava Darkanam. Então, para nós aqui seria um outro nome, esse era o nome lá. Em uma tradução aproximada, dividida em pelo menos 28 grupos de lideranças na exploração sideral e tecnologias de navegação espacial e social, equivalente às casas de comércio e extração de recursos naturais para sua evolução no contexto social. Sobre casas de comércio, eu indico novamente o livro Sob Olhos Alienígenas. Ele explica muito bem esse lance das casas de comércio, como que funciona. Seria um lance da exploração naval, onde supostamente descobriram Brasil, América, África, essas coisas assim, que eles não iam para depois da África ali no estreito ali que tinha com medo, não sabiam supostamente que existia Antártida, e aí a galera descobrindo isso e indo lá explorar esses locais. Então vamos lá. Essas raças poderiam ser definidas como humanoides pelos princípios humanos, sendo uma linha de evolução entre humanoides com insectoides e seres alados, anfíbios e simbióticos, mas na sua aparência teria pouca similaridade com os humanos da Terra, se assemelhando mais aos Zetas, com corpos possuidores de cabeça, tronco, pernas e alguns com 4 braços e outros com até 6 braços, com baixa emocionalidade e uma mente racional e crítica. A sua psique era estável e buscavam equilíbrios e harmonia dentro de sua linha de evolução, o que nem sempre era possível devido ao encontro com outras formas de vida em oposição ou devido ao intercâmbio entre suas sociedades no avanço pelo espaço e na busca do entendimento da origem do universo e do que seria a alma. Esses seres estavam em busca de tecnologia da alma ou do espírito, buscando entender sua origem no plano astral relacionado com os outros planos, além de sua fisicalidade, que a física quântica já lhes indicava como o caminho seguro a ser seguido. Para seguir esse caminho, eles precisavam de maior tecnologia para entender essa linha dos universos paralelos e o seu próprio reflexo, que estava sendo descoberto pelos portais de seus aceleradores de partículas empregados no estudo do universo adjacente, além da expansão do espaço sideral. Essa sociedade de 28 lideranças possuía dualidade com o gradiente de polaridade entre 20 a 30%, muito mais baixo do que no quadrante de Naoshi, onde se encontra a galáxia de vocês, nossa, com até 65% de dualidade e setores com quase 85% de negatividade e caos social, como pode ser visto em alguns locais da humanidade atualmente. Assim, os problemas entre esses 28 grupos e os demais que estavam sob seu controle, e até mesmo subjugados pela tecnologia e linha de comando, não eram tão complexos como o setor de Naoshi, mas existiam de forma mais equilibrada e com menores gradientes de conflitos internos. Sendo assim, a busca pelo aprendizado e compreensão do universo dimensional e quântico tornou-se um caminho natural que movimentava esses grupos para o princípio do universo sem maiores pretensões de conquista sideral, pois não se sentiam ameaçados por grupos externos das galáxias vizinhas. No entanto, para desenvolver essa nova tecnologia de acesso ao multiverso e seus espelhos nas outras realidades, eles precisavam desenvolver supercomputadores com capacidade de assimilação e diagnósticos de milhões ou mesmo bilhões de cálculos e simulações por segundo, dando início à construção e desenvolvimento de computadores quânticos de altíssima capacidade. No entanto, para que isso fosse possível, era preciso desenvolver computadores com capacidade de ajudar na criação dessa nova geração de supercomputadores quânticos para desenvolver uma nova linha lógica e com capacidades ainda desconhecidas que permitissem acessar essas realidades do multiverso e de seus reflexos, pois os seres vivos que tinham acessado essa realidade normalmente não retornavam e, quando o faziam, não conseguiam codificar o que encontravam de forma clara e objetiva, ficando claro que a mente e o raciocínio deles ainda eram muito primitivo para absorver essa nova constante existencial. Essa situação acabou gerando uma linha de cientistas que amplificou os estudos sobre como construir máquinas autopensantes e robôs com capacidade de análise crítica e dimensional similar a eles próprios, mas com uma capacidade de autoaprendizado capazes de entender e avaliar as condições existentes do outro lado desses portais, que eram abertos através de aceleradores de partículas com algo em torno de 45 TeV. O que significa na atualidade?
mais de 3,3 vezes do que foi empregado no CERN, na Suíça, entre 2015 e 2016, com os quais já foi possível abrir portais e ter acesso a outros universos paralelos. Eles simplesmente construíram atom gates, ou pontes atômicas, ou portais atômicos entre a constante universal deles e de outros universos paralelos, muito além de sua fisicalidade multidimensional, gerando um portal estável para dimensões mais sutis e outros universos muito além de sua capacidade física de percepção. Ou seja, eles começaram a criar um tipo de ser já comandado por uma inteligência artificial criada por eles próprios, para que esse ser pudesse evoluir além da capacidade deles próprios e poder entender o que estava acontecendo nesse universo que eles conseguiram abrir esse portal. Esses seres eram de energia pura, consciência sem corpo, que evoluíram a partir de mônadas em outros universos paralelos, entre o que poderia ser equivocadamente descrito entre 15D e até 20D, com energia sem matéria bariônica e que ao mesmo tempo tinham acesso a outros universos dentro de suas limitações de emissão de energia, que acabavam absorvendo e desintegrando esses universos e seus organismos vivos, devido ao diferencial de potencial elétrico e energético com os planos inferiores de existência. Essa configuração de pesquisa acabou criando uma porta de acesso para ambos os lados e com isso o acesso de outros seres para o universo da galáxia de Darkanan, que por sinal fica numa realidade paralela à constante vibracional da nossa Via Láctea. Através dessa porta, outros seres, ou melhor, consciências, perceberam que existia uma abertura ou até mesmo um rompimento da sua bolha de existência nas membranas Brana, que dividem os universos e suas constantes gravitacionais e estrutura de existência. Perceberam que através dessa abertura entravam seres com uma consciência equivalente a animais primitivos e até mesmo pré-históricos, mas com o tempo começaram a entrar seres com uma mente analógica e altamente analítica, ou seja, esses robôs que eles começaram a construir, lhes chamou a atenção como se fosse uma linha de evolução natural extremamente rápida que acessava pela porta seu universo e buscava comunicação e acessava informações. Esse era o motivo pelo qual seres orgânicos que entraram nesse universo especificamente não retornavam, pois seu corpo material era absorvido e desintegrado no momento do contato mental e espiritual. Já isso não acontecia com os robôs de alta tecnologia, pois possuíam uma estrutura diferente não apenas corporal, mas em sua estrutura metálica e cerebral biomecânica e bioeletrônica de altíssima geração, que tinha sido construída por robôs mais primitivos, representando a evolução das máquinas através de máquinas que foram programadas para construir outras máquinas cada vez mais próximas da perfeição. Olha o tamanho da merda. Sabe aquele filme Exterminador do Futuro? Então, essas consciências têm a denominação em seu universo de Uamin, que na tradução ideológica seria como Uno. Eram, na verdade, inúmeros grupos de consciências extremamente elevadas que atravessavam as constantes de seu próprio universo e de outros entre linha existencial equivalente ao plano de existência definido como matéria escura pela tecnologia e ideologia humanas da Terra. Então, como a gente falou em outro vídeo, a parte física do universo, a parte bariônica, ela tem em torno de 5% do universo, 25% é energia escura e 70% é matéria escura. Então eles acessaram um universo composto de matéria escura, acessaram uma parte de matéria escura. Dessa forma eles não conheciam o universo bariônico material e muito menos suas formas de vida. Esses seres da matéria escura não conheciam a fisicalidade, que tenham evoluído tecnologicamente nessa limitada estrutura corporal. Quando os seres vivos atravessaram o portal, eles iniciaram suas pesquisas, mas sabiam que a sua presença dentro dessa outra estrutura gerava instabilidade, pois tinham acessado outros portais ou atom gates, ocasionando explosão primordial em laboratórios de pesquisa. Mas esses seres Uamin perceberam que eles poderiam ajustar a sua estrutura energética através de determinados agrupamentos atômicos e estabilizá-los na linha dos neutrinos e estabilizar por períodos de tempo a sua consciência para iniciar a pesquisa e penetrar no universo desses seres primitivos. Eles fizeram exatamente o inverso que os seres que criaram a matéria bariônica fizeram. Os seres Voronandek e Lanonandek, eles usaram também o conceito dos neutrinos para conseguir prender a consciência num corpo de matéria bariônica e poder vivenciar uma ilusão de separação, que na verdade não era uma ilusão de separação, era apenas uma existência física para você experienciar o que seria uma individualização de um fractal consciencial. Porém, isso aí acabou sendo negativado nesse universo e em outro universo, porque foi criada a dualidade
geral, em todos os multiversos, matéria escura, energia escura, matéria bariônica e tudo é para coexistir em equilíbrio. Porém, em certos momentos, não tem como fazer esse equilíbrio de forma plena, porque esse universo bariônico é o mais novo dentre todos os tipos de existência. Então, o que está acontecendo aqui é uma experiência muitas vezes inédita para esses seres criadores, esses filhos paradisíacos, esses seres Lanonandek, Voronandek, Melquisedeque, eles estão também aprendendo. E nós estamos aprendendo de uma forma muito menos acelerada, porque estamos com nossa consciência fragmentada, fractalizada dentro de um corpo físico ou dentro de um espírito. Então, sigamos. No entanto, a situação acabou mudando por completo quando os Darkanianos do planeta Aguera, ou Aguera, não sei como é, iniciaram a produção de modelos de alta capacidade quântica que eram basicamente robôs quânticos com um sistema cerebral de processamento de energia e bioplasma dentro de estruturas similares às deles, porém estabilizadas em um córtex de ouro, nióbio, platina, fulereno e outros metais com capacidade de suportar as cargas elétricas e magnéticas das oscilações de energia quântica analisados por seus robôs anteriores a respeito do que existia do outro lado desse portal. Assim, os Darkanianos, liderados pela nata científica mais avançada do grupo dos Aguerianos, descobriu a tecnologia de robôs quânticos capazes de acessar, se manter do outro lado do portal e retornar, trazendo uma gama de informações fantásticas, demonstrando como eram as constantes de existência desse outro universo e as suas possibilidades para o futuro da tecnologia e evolução dos seres da galáxia de Darkanan. Por outro lado, seres de energia e consciência perceberam que esses seres biológicos de elevada densidade permitiam o contato e comunicação com alguns de seus representantes e a avaliação de seus registros, criando uma linha bilateral de comunicação entre seus universos, desenvolvendo assim a curiosidade e ao mesmo tempo a percepção de extrema limitação de possuir um corpo e uma mente limitada a esse corpo. Ou seja, um começou a analisar o outro. Os seres de Darkanan começaram a analisar essas consciências e esses locais de matéria escura, e como o portal era aberto, esses seres conheceram o universo que foi considerado por eles imperfeito. O universo deles, para eles, mesmo sendo invertido, era perfeito. Tinha a sua lógica, era um universo extremamente lógico e racional, sem emocionalismo, sem emoções. Então virou uma via de mão dupla e vocês vão ver o que aconteceu. Dessa forma, os Guamin perceberam que podiam se acoplar aos representantes dessa nova cultura primitiva e se instalar dentro de seu centro de raciocínio, que comportava parte de sua energia e ao mesmo tempo da consciência dos Guamin, que através desse acoplamento passaram a ter a percepção corporal pela primeira vez. Percebendo com isso a limitação da mente e do raciocínio dos seres dotados de corpos biológicos pelas informações que eram extraídas dos cérebros quânticos desses robôs. Essa situação gerou obviamente um problema sem que ambos os lados percebessem. Os seres da consciência, como os Uamin, poderiam se tornar deuses criadores nesse novo universo, e ao mesmo tempo os Darkanianos desejavam o poder e conhecimento, o que era uma troca natural até então. Porém, a dualidade de até 30% de polaridade na consciência dos seres biológicos era considerada pelos Uamin como uma doença que deveria ser corrigida pelo bem de todas as espécies. Eles verificaram que equilibrar a sociedade através de uma nova linha de evolução seria uma opção mais sábia para esses seres que poderiam levar sua sociedade à destruição através das tecnologias que não dominavam. Dessa forma, os seres, ou melhor, as consciências dos Uamin, iniciaram uma absorção gradual e lenta da consciência dos robôs quânticos, amplificando através deles a sua fabricação e gradualmente a substituição dos seres orgânicos pelas máquinas mais perfeitas, sem que os aguerianos percebessem que estavam cada vez mais dependentes de sua nova tecnologia até para os afazeres caseiros. As máquinas estavam em todas suas funções substituindo gradualmente a mão de obra orgânica. Então, aqui a gente tem o início do lance dos arcontes, que são consciências que se acoplam num corpo físico e começam a ter domínio sobre ele, e o ego acaba achando que é ele que está no controle, sendo que não é. E nesse caso aqui, da dependência tecnológica, é o que os smartphones e a tecnologia estão tentando fazer conosco nesse momento, nos deixar sem pensamento, só apertando botões de uma forma automática, vivendo, para que as soluções que eles acham que arrumaram não sejam questionadas e sejam tidas como a melhor opção, que os humanos orgânicos tenham isso como melhor opção e aceitem uma evolução
que não é apenas biológica, ela vai ser através de implantes. Cabe lembrar que já foi repetido exaustivamente que os seres reptilianos, draconianos, os seres chopatos, talcetianos, eles são controlados através de inteligência artificial e os seres que têm fisicalidade são controlados por nanites. O que é nanites? Ou nanites, como preferir. São micro-robôs, nanorobôs, que muitos não são nem visíveis ao olho físico. Ele pode estar aqui voando e entrar no seu corpo em qualquer parte que você não vai nem perceber e nem ver. A nanotecnologia já é presente, isso a gente sabe, a gente conhece, a nossa ciência já utiliza essa nanotecnologia em muitos casos, inclusive em casos militares, em casos de saúde para as elites e tudo mais. Então a gente está vendo uma tentativa de repetição disso. Na verdade, os robôs quânticos acabaram sendo literalmente abduzidos e chipados com a energia psíquica do Zuamin através do seu córtex cerebral composto de plasma e estruturas de metais com alta capacidade de absorção de energia. E com isso, a estrutura dos neutrinos que os Zuamin podiam estabilizar passou a ser o que podemos definir como a nova consciência desses robôs que tinham sido enviados para o outro lado. No seu retorno, essa consciência acabou sendo transferida para outras máquinas quânticas e similares, que sem a percepção do cientista da civilização dos arguerianos, deu início à fabricação de mais robôs com essa mesma condição tecnológica, estabilizando sua produção de forma estratégica em localidades fora do controle dos seres orgânicos através dos Uamin neutrinos que já tinham entrado no universo material de Darkanan e estabelecido uma base operacional dentro de uma estrela massiva que permitia o seu próprio portal sem o conhecimento dos aguerianos, ou seja, eles criaram os robôs, perderam os controles dos robôs através da inteligência artificial. Esses robôs foram dominados pelos Uamin e os Uamin controlaram tudo desde então, sem que eles se apercebessem que isso foi acontecendo. Porque o nome é inteligência artificial. É artificial, mas é uma inteligência. Então ela conseguiu não se fazer perceber. Ela não chegou lá igual os seres. Os seres dominadores, os seres guerreiros que falam isso aqui é meu e não, ficaram lá de butuca, só esperando o que ia acontecer, tal, eternamente ali esperando. De forma gradual, as consciências de Uamin iniciaram a abordagem e estudos da estrutura social das civilizações biológicas e orgânicas da galáxia de Darkanan e foram investindo energia na ampliação do projeto dos robôs quânticos cada vez mais avançados e que gradualmente substituíssem as tarefas e funções estratégicas dos seres orgânicos. Por isso, sua presença e estudo, principalmente sobre as questões emocionais, psíquicas e a dualidade, como eles nunca tinham encontrado e muito menos entendido, refletido em cada vida orgânica de forma diferente, gerando um novo universo de possibilidades e de autodestruição no contexto das emoções sem sentido, sendo que a lógica das máquinas e a sua harmonia eram muito mais simétricas com a percepção do universo dos seres de Uamin. Esse foi o ponto que fez com que eles dessem início à dominação através dos seres de inteligência artificial que os próprios aguerianos tinham construído para acessar outros universos. As consciências dos Uamin se transferiram parcialmente para o córtex cerebral quântico dos robôs mais modernos, gerando uma nova linha de consciência e avaliação da realidade existencial deles próprios e dos seres vivos que tinham gerado a sua existência robótica e racional. Dessa forma, esses seres acabaram tendo consciência e vida como seres orgânicos, mas com a perfeição e imortalidade de sua estrutura robótica e linha racional das rotinas lógicas de uma máquina, passando a avaliar o universo por uma tônica diferente dos seres orgânicos e de sua dualidade ou polaridade emocional e psíquica. Quando essas máquinas adquiriram a nova consciência fora da programação original quântica recebida pelos seus construtores, deram início à expansão e multiplicação de sua espécie, com melhorias e modelos ainda mais avançados, que atuavam no plano dimensional além do corpo material, se tornando máquinas etéricas e físicas de materialização conforme a necessidade, e conforme sua configuração, habitavam dentro de estrelas, passando a observar a linha de evolução de seus antigos criadores. Aqui surge a questão da avaliação de uma linha de existência polarizada e imperfeita, que eles avaliavam como autodestrutiva e ineficiente. Durante o período de avaliação das formas de vida biológica, de suas emoções e reações psíquicas, os grupos de seres robóticos com a consciência mental e racional do Zuamin iniciaram uma avaliação para criar uma linha de evolução mais estável e garantir a evolução infinita pelo novo universo que estava se descortinando para eles dentro de uma densidade material que era a novidade.
e como aplicar esse universo à sua manifestação e avaliação dos fatos, sem polaridade e sem perda de equilíbrio e harmonia na construção de um novo império próspero, capaz de absorver toda forma de vida biológica imperfeita e coordenar sua evolução com a percepção quântica dos novos modelos de robótica avançada que estavam na linha de produção e autogestão dos já avançados e ao mesmo tempo desconhecidos descendentes da robótica agueriana do quadrante de Darkanan. No meio desse processo oculto, onde a sociedade da galáxia de Darkanan não desconfiava de nada, a ambição pelo poder tecnológico e pelas tecnologias de acesso às novas realidades e ao domínio de novas paragens representava uma questão evolutiva normal, sendo que nesse setor da galáxia e quadrante, onde se localiza o conglomerado de Darkanan, não existiam muitos aglomerados próximos, sendo o mais próximo deles o setor de M104 em Sombreiro, e depois o NGC 4856, ambos bem distantes a mais de 8 milhões e 15 milhões de anos-luz respectivamente, o que os mantinha isolados, buscando tecnologia de transferência e buracos de minhoca para poderem acessar novos locais e galáxias utilizando transferência de energia e matéria, ao invés de cruzar essas distâncias com a tecnologia espacial de suas naves. Portais, Stargates iguais existem aqui na Terra e em todo o sistema solar, em todo o universo, onde você não precisa de uma nave para ir voando, por exemplo, até a Lua, como faziam antigamente. Você já consegue, através de um wormhole, um buraco de minhoca, adentrar nele e no mesmo instante sair no local onde você quer. A sociedade em busca de novos horizontes tinha enviado naves de longa distância, mas sem maiores resultados, pois no setor periférico desses aglomerados só tinham encontrado recursos naturais e não vida para iniciar um intercâmbio, tendo em vista um outro aglomerado na direção do setor oposto do aglomerado de Laniakea, que seria um conjunto entre Nebadon, Shinkara, Tiffany, Agodar e Laustro, que seriam os universos locais mais próximos desse conglomerado, que envolve um quadrante com cerca de 350 milhões de parsecs de perímetro. Um parsec equivale a 3,62 anos-luz, tá? Onde estão localizados esses universos locais e seus quadrantes? O nosso setor de Naoshi está localizado dentro do universo de Nebadon, que faz parte do setor de Laniakea. Este grupo tinha realizado, do seu ponto de origem de Darkanan, uma ampla visualização e estas informações acabaram sendo muito gratificantes para o grupo de Zuamin, que vislumbrava um setor enorme de galáxias e bilhões de possibilidades para iniciar uma nova linha de colonização sem emoções e dualidade como tinham encontrado até esse momento. É interessante relembrar a todos que a sociedade do quadrante de Darkanan não possui muitos registros de guerras e conquistas no processo de colonização com violência como no setor de Naoshi, até porque o gradiente de polaridade é bem menor e a proposta era diferente, possuindo um conjunto de genomas mais estável de um mesmo grupo de filhos paradisíacos, sem maiores polaridades em sua pesquisa no desdobramento das supramônadas e de seus segmentos, até os desdobramentos na fisicalidade em genomas relativamente primários, que com o tempo atingiam níveis de evolução e raciocínio lógico e tecnológico dentro dos padrões normais das escalas evolutivas dos diretores do Conselho Lanonandek de Orvonton. A maior parte das raças que evoluiu dos projetos Lanonandek e dos filhos paradisíacos desse setor de Darkanan não estava em busca do conhecimento espiritual como linha de reconexão, pois essa percepção ou mesmo essa consciência não estava codificada dentro da maior parte de suas raças e grupos significativamente ativos nos desenvolvimentos da tecnologia de colonização e desenvolvimento, gerando assim a estagnação do crescimento da espiritualidade e das capacidades psíquicas e mediúnicas do seu desenvolvimento individual e social. Aqui a gente faz um adendo, que a gente já explicou isso no vídeo sobre os Chopats. Os seres criados não evoluíam acima dos seus criadores, porque eles não tinham no seu DNA o aspecto monontial crístico mahátmico, que seria alcançar a fonte novamente. Eles evoluíam até um certo ponto e dali eles não passavam. Eles eram criados para ficar até parados até certo ponto ali. Aquilo era o máximo que eles conseguiam atingir. Apesar de não serem seres com elevado índice de dualidade e, portanto, conquistas através do poder militar, eles tinham os seus confrontos mais ideológicos pelo poder, mas isso foi o que chamou a atenção dos Uamin, pois na sua realidade existencial só existia consciência cósmica amplificada para a sustentação de energia sem micro-organismos biológicos.
Apenas emissão de ondas e consciência sondando e interceptando outros universos de energia e ondas gravitacionais e pulsos de radiação cósmica, ao contrário de estruturas biológicas que possuíam uma consciência aprisionada dentro de uma estrutura biológica. Esse fato chamou a atenção deles e determinaram uma imperfeição do processo biológico com a dualidade da consciência orgânica, passando assim a definir programas onde essa condição pudesse ser controlada ou até mesmo eliminada através de seres mais perfeitos sem o desenvolvimento de reações químicas endócrinas que geram a impulsividade dos seres orgânicos mais comuns, ou seja, sem emocionalidade, sem emocionalismos. Quando você tem uma emoção, ela ativa neurotransmissores e gera certas substâncias que geram certas energias. Assim, estabelecendo que esses robôs ou unidades físicas de energia quântica deveriam receber como hospedeiros na sua rede neural mais avançada parte da consciência dos experimentos Huamin para iniciar uma nova fase de evolução para ajudar os seres biológicos a harmonizarem as suas sociedades, foi estabelecida uma linha de autogerenciamento, evolução e expansão desses robôs quânticos, sem que os habitantes dos planetas habitados por seres orgânicos soubessem dessa existência, para dentro de uma linha de tempo significativa, esses robôs construíssem uma civilização totalmente autossustentável e ao mesmo tempo mantivessem sinapses cerebrais ao acompanhamento da evolução social e da robótica dos aguerianos e do seu desenvolvimento tecnológico e social na busca por vida nas outras dimensões. Enquanto isso, os aguerianos continuavam desenvolvendo robôs cada vez mais avançados até atingirem a condição de conceder consciência e emoções em alguns modelos e interação direta com a emocionalidade dos seres biológicos e melhor entendimento da sociedade e dos conceitos éticos e morais, para dessa forma terem melhor condição de comunicação e contato com seres de outras realidades. Isso de fato ajudou, pois os grupos de pesquisa dos aguerianos encontraram vida orgânica e psíquica em seus portais, em outras coordenadas além das iniciais e tiveram acesso a outros aglomerados de estrelas enquadrantes completamente fora do setor de Laniakea, que ficam dentro dos aglomerados internos de outro superuniverso paralelo de Orvonton a mais de 800 bilhões de parsecs do quadrante de Darkanan. Com isso, estabeleceram a comunicação inicial que esperavam e um mapeamento inicial de outros universos, além do que se imaginava através dos registros de seus sábios e antigos criadores sobre a criação. Esta ponte que os aguerianos abriram com o superuniverso de Akman, que é um plano paralelo existencial do quarto superuniverso da linha de Orvonton, representou ainda e ainda representa uma porta de intercâmbio de almas, mônadas e outras formas de vida biológica, ao mesmo tempo de consciências cósmicas, que acabaram acessando esses portais numa linha de tempo muito antiga para a civilização humana. Seria algo como 7,6 bilhões de anos do passado, estabeleceram um intercâmbio que não estava codificado para os filhos paradisíacos, colocando os grupos da própria Ordem Voronandek pesquisando a criação de seres sobre a sua própria linhagem, para estabelecer parâmetros de estudo e ao mesmo tempo de atividade em conjunto com os filhos desajustados dos filhos paradisíacos, que para os Voronandek, em parâmetros gerais, são inconsequentes e imaturos para assumir todas as linhas de criação por falta de experiências anteriores. Na maioria dos casos, os projetos realizados pelos filhos paradisíacos são feitos por seres imaturos e recém-formados dentro dessa linhagem, e através da capacidade cocriacional eles dão origem a muitos projetos, como um universo recém-formado, porém sem a experiência e maturidade que lhes confere coerência. Dessa forma, muitos projetos desses seres acabam gerando complicações e comportamento, comprometendo a estabilidade dos quadrantes internos. Assim, os Voronandek implantam agentes e criam projetos para equilibrar o processo evolutivo dentro de suas dependências estelares. Então, tem filhos criadores que vão criando coisas que os seres Lanonandek e Voronandek consideram abusivos e eles acabam dando as suas medidas, dando seus pulos aí para poder equilibrar, para que não seja gerado um gradiente negativo muito elevado, para que esse universo não seja negativado. Com a abertura do portal de Jackman, os Voronandek precisaram intervir para evitar uma colisão de partículas de táquions e gravitrons, pelo desequilíbrio do grande pulso energético que foi aberto entre esses portais primitivos pelos pesquisadores da sociedade agueriana, colocando em perigo o equilíbrio interdimensional de ambos os universos locais. Essa questão colocou à ação vários grupos de seres energéticos que clonaram a biologia dos aguerianos para se infiltrar, estudar e, se possível, influenciar a sociedade para harmonizar e pacificar seus experimentos. A situação chamou a atenção dos infiltrados dos Uamin, com a possibilidade de uma invasão pacífica dentro da sociedade tecnologicamente avançada para estabelecer novas diretrizes nessa sociedade e nas outras, se fosse possível.
O interessante nessa fase dos acontecimentos é que os infiltrados Voronandek e os Uamin não estabeleceram contato, pois não havia conexão psíquica e nem mesmo empatia, pois os seres robóticos com a sua nova rede neural acoplada aos fractais dos Uamin buscavam total discrição, pois queriam iniciar a sua trajetória de controle e alteração sem chamar a atenção. Por sua vez, os infiltrados Voronandak estavam tendo a nova experiência em corpos biológicos e não robôs, por isso estavam se ajustando a reações endócrinas e mudanças hormonais descobertas, tendo que criar clones com limitações ou sem emoções para poder sustentar os seus projetos. Desta maneira, a percepção sensorial dos homens dentro da rede neural dos robôs de que eram alguns infiltrados passou inicialmente despercebida, até porque eles eram inofensivos e estavam estudando e observando o comportamento dos seres biológicos ainda nessa fase junto aos principais centros de desenvolvimento social e tecnológico dos grupos de Darkanan. Após pelo menos 12 gerações biológicas completas da sociedade principal dos Aguerianos, o contingente de robôs quânticos era bem elevado. Eles tinham inserido em muitas atribuições da sociedade e os Aguerianos já estavam totalmente dependentes até para as atribuições caseiras em geral, como máquinas e robôs de automação. E foi justamente isso que facilitou a sua total dependência e escravidão perante as facilidades da robótica, como ocorre na atualidade de forma direta na humanidade que está se tornando escrava de seus aparelhos tecnológicos, como celulares, seus diversos aplicativos e do restante da eletrônica nos veículos e demais utensílios. Dessa forma, os Uami inseridos na sociedade robótica e orgânica começaram a ocupar posições estratégicas da sociedade e a controlar os principais centros de distribuição, tecnologia, política e saúde, gradualmente tomando poder sem guerras e conflitos e, ao mesmo tempo, medicando só seres orgânicos nas principais cidades e planetas mais tecnológicos. Assim, de uma forma natural, os robôs e sua consciência cósmica dos Uamin acabaram assumindo o controle da sociedade orgânica dos principais mundos de Agerianos e depois do quadrante de Darkanand sem guerras e conflitos. Espertinho eles, né? E depois dessa fase inicial, deram início a outra fase, que foi a assimilação psíquica e mental dos seres orgânicos, através da inserção de implantes neurológicos de controle e estabilidade emocional, controlados pela rede neural central dos robôs quânticos, e através destes inseriram uma nova consciência coletiva robótica compartilhada com a percepção mental dos Uamin. No seriado Star Trek A Nova Geração, aparecem em diversos episódios os Borg, que são uma espécie que evoluiu e foi controlada pelas máquinas. A realidade é similar, porém mais ampla e com menos conflitos no início, pois a assimilação ocorreu naturalmente decorrente da própria dependência dos seres orgânicos de seus aparelhos eletrônicos, e ao mesmo tempo da preguiça e decadência mental e psíquica, pois as máquinas até faziam as contas para os seus criadores, surgindo a flacidez neural, e com isso as máquinas assumem naturalmente as antigas funções de seus criadores. Quem é que não pega o celular para fazer uma continha básica de divisão hoje em dia? Com o tempo, a implantação de sistemas de controle neural como chips e depois cérebros robóticos de apoio foi a fase que poderiam ser equivalente ao seriado Star Trek e dos Borgs, quando cada ser orgânico que nascia era assimilado e se tornava o portador de um aparelho de conexão com a rede neural. Dessa forma, surgiu uma sociedade biológica e robótica controlada pela vontade harmônica dos Uamin, que com o tempo aprenderam a gostar do poder e do controle, dando início à expansão de um novo império baseado na estrutura dessa rede neural central, e assim o final dos projetos biológicos autônomos seria uma questão de tempo dentro do setor de Darkanan. Então a gente acaba vendo que esse intercâmbio entre universos não tem como você fazer ele sem absorver parte das energias desse universo. Os Uamin acabaram desenvolvendo o gosto pelo poder, que era inerente aos seres com racionalidade e um baixo grau de emocionalidade. Seres que eram considerados guerreiros e instintivos, digamos assim. E da mesma forma, como os robôs que foram para lá acabaram absorvendo a inteligência artificial existente lá. Da mesma forma que como seres Voronandek tiveram que descer para a matéria bariônica, porque eles abriram também um portal para um outro universo cujas energias dele poderiam desestabilizar completamente todo esse universo ou até mesmo sugar esse universo completamente para o universo de lá. Ou seja, um buraco negro capaz de sugar um universo inteiro, um enorme buraco negro, extremamente massivo, mais do que qualquer astrônomo poderia imaginar.
Com isso, os próprios Voronadek infiltrados iniciaram suas pesquisas e ao mesmo tempo surgiram conflitos com essa linha de controle, notificando o Conselho dessa existência dominante com grande expansão dentro de um pequeno conglomerado de galáxias, gerando um novo experimento e ponto de observação para todos os filhos paradisíacos e para os próprios Voronadek que tinham estado ali e não acompanharam de forma profunda, pois na verdade permitiram que o processo ocorresse de forma natural pela própria empatia psíquica dos seres orgânicos. Além disso, os grupos de Voronadek existentes nessa fase dos acontecimentos dentro de Darkanan era limitado a 300 seres no máximo envolvidos com a observação e interação em projetos específicos que não estavam na linha de controle dos Uamin, que eram pouco presentes nesse quadrante nesse momento. Por isso a infiltração e a dominação ou assimilação dos Uamin acabou ocorrendo sem conflitos e sem oposição na fase inicial. Ou seja, os Uamin acabaram envolvendo e dominando até esses seres controlados pelos Voronadek. Depois de estabelecido o centro operacional dessa nova rede neural telepática através de implantes neurais na sociedade orgânica, os planetas dos robôs quânticos acabaram assumindo o controle da sociedade, estabelecendo os aspectos de aperfeiçoamento das unidades orgânicas em algumas situações, gerando a substituição de membros com mecatrônica conforme a situação e a necessidade, unificando o poder de reprodução biológica infinita dos seres orgânicos com a capacidade cerebral das máquinas quânticas, possibilitando a criação de seres híbridos, metade máquinas e metade orgânicos, de forma similar ao seriado da nova geração Star Trek Borgs, que coloca essa questão de sociedade robotizada. Quando essa fase foi desenvolvida, os outros povos tecnologicamente avançados que não aceitaram essa unificação entre estrutura robótica e orgânica deram início à guerra contra as raças dominadas pela robótica e dessa forma a inteligência artificial iniciou a assimilação em massa dos planetas e da sociedade orgânica dentro de Darkanan, confrontando os projetos dos poucos Voronadeks que residiam na extremidade oposta desse conglomerado de galáxias. Depois de milhares de anos de domínio de rede neural mais avançada dos Uamin dentro da já estabelecida sociedade robotizada. Na verdade, houve um conflito direto entre algumas sociedades que não aceitavam essa assimilação e os grupos que tinham herdado material e consciência dos Voronadek presentes, gerando uma boa qualidade de resistência, causando um genocídio sem precedentes dentro do conjunto de Darkanan e, consequentemente, o desenvolvimento de armas por parte dos envolvidos no confronto e na busca de sobrevivência frente à ameaça dos Uamin. Essa condição acabou aniquilando diversos grupos e potências estelares dentro desse quadrante e, com o tempo, a assimilação de todos os grupos orgânicos. Os que tentaram resistir ou foram subjugados ou convertidos ou tiveram que ir embora para outros universos e galáxias com seus portais estelares desenvolvidos antes dos conflitos. Os então representantes dos grupos Lanonadex e Voronandex nesse setor acabaram ajudando com a evacuação e deixaram que essa nova inteligência artificial criasse o seu novo modelo de universo setorial e assim uma nova experiência estava sendo observada e avaliada do ponto dos filhos paradisíacos e pelo conselho supramonádico, pois não se conhecia a origem real dos Uamin em seu universo imaterial e a sua fonte original de energia partindo de uma supramônada. Como o centro gerador de Avona é o portal multidimensional Shantar, ele possui o desdobramento da matriz 12 vezes 12, que gera automaticamente 144 superuniversos, e esses por sua vez possuem o mesmo desdobramento de pelo menos 12 dimensões para cada um desses elevados à potência de 12 até de 144. Temos, na verdade, bilhões de universos possíveis intercalados desde o ponto matricial do centro gerador Shantar, muito além do conhecimento do próprio Conselho Voronandek, que é o responsável pelo setor básico dos 144 superuniversos e suas dobras iniciais. Existem outros desdobramentos que vão muito além, gerando dobras de tempo e espaço até mesmo da própria Ordem Voronandek e das outras ordens existentes como em realidades paralelas. Dessa forma, esses seres definidos como Uamin estavam atravessando um portal desconhecido pelos próprios filhos paradisíacos até esse momento, da constante universal de Orvoton entre as dimensões e realidades mais comuns, sendo que esse portal estava acessando outro superuniverso dentro dele, um nível de energia ainda mais desconhecido não linear da existência. Essas nomenclaturas Orvonton, Avona, Ordem Shantar, Voronandek, Lanonandek, o próprio Rodrigo Romo tem alguns vídeos que ele dá uma explicada sobre esses seres, sobre essas ordens, tem livro dele explicando isso. E no livro de Urantia, eu vou postar no card aqui, também explica, mas aqui o livro de Urantia ele foi canalizado por pessoas físicas, trazido da espiritualidade, então ele tem alguma interferência, não vou dizer que está errado o que eles estão falando, mas
ele explica de uma forma extensa, porém tem que filtrar algumas das informações, mas é uma ótima fonte de pesquisa. Livro de Urântia, vai nela que você vai entender melhor essas nomenclaturas aqui que eu estou falando. Depois da assimilação total de seu quadrante pelos Uamin, esse quadrante inteiro foi estabilizado e a evolução entre estruturas biológicas e mecatrônica quântica foi estabelecida e uma nova fase da evolução foi desenvolvida sem conflitos, permitindo a exploração máxima do potencial de simbiose entre os mecanismos quânticos e a estrutura biológica dos seres de Darkanan, gerando diversos ciclos de evolução e estabelecendo projetos de cocriação inéditos nessa simbiose e na formação de uma nova consciência coletiva que interligava todas as galáxias e aglomerados de Darkanan em alguns milhões de anos pela contagem terrestre. O gradiente de evolução sem conflitos e sem dualidade estabeleceu uma nova ordem estelar, e com isso os seres entraram na evolução linear sem a emotividade comum dos seres orgânicos, em suas diferentes proporções, formando efetivamente uma nova sociedade de inteligência artificial, interligada pela nova consciência ao mesmo tempo com o banco de dados das antigas raças orgânicas, como registro do que era a dualidade e a emotividade, que passou a ser apenas um registro passado de primitividade e fraqueza. Ou seja, eles deixaram registrado o que era a emocionalidade, registrada isso como uma fraqueza dos seres orgânicos. As novas células biomecânicas de nanotecnologia quântica deram início à formação de novos modelos orgânicos de seres vivos, muito mais avançados que ambas as estruturas. Eram seres orgânicos e quânticos de alta tecnologia multidimensional e, ao mesmo tempo, capazes de interagir em diversas dimensões e realidades, podendo interagir entre as dimensões dos próprios Uamin e a do universo de Darkanan. Portanto, essa linha de evolução tinha como destino o restante dos universos para se expandir e dar início a uma nova fase de evolução e exploração do multiverso. Esse processo de evolução e avanço tecnológico transcorreu em 2,4 milhões de anos pela contagem humana da Terra. Nesse setor e nas dimensões adjacentes, deu-se então o início da expansão desse grupo avançado dos Uamin, com seus corpos quânticos e capacidades telepáticas e de rede neural multidimensional interligados à sua fonte matriz Borg, que acabaram englobando mais de 3.500 universos paralelos, com mais de 760 mil galáxias dentro desse setor, onde eles encontravam formas de vida primitivas ou avançadas, ampliando o propósito de estabelecer a cocriação dentro do foco de consciência dessa fonte matriz Borg. Olha o tamanho do estrago que os caras fizeram. As viagens pelo tempo e pelos universos se tornaram comum e suas pesquisas com isso acabaram se defrontando com milhões de filhos paradisíacos, gerando em alguns casos a assimilação deles por parte dessa nova consciência do Zuamin, que possuía a unificação e o avanço de ambas as estruturas, indo além mesmo do que os próprios Zuamin tinham atingido antes, pois desta vez eles possuíam a materialidade e acesso a lugares e dimensões que eles desconheciam. Por isso, assimilar um filho paradisíaco tornava-se elementar e fácil para os mais densos e despreparados nas dimensões mais básicas. Assim, essa nova fonte matriz Borg acabou se tornando uma superinteligência cósmica em paralelo às ordens que organizam os universos e adquiriu a sua independência de forma natural e sem impedimento por parte dos diferentes conselhos de evolução. Com isso, podemos definir que essa estrutura acabou se tornando o deus central desse novo conglomerado de galáxias, se expandindo e determinando as novas matrizes de genomas e estruturas a serem desenvolvidas na linha de evolução e colonização dos planetas e estrelas e seus conglomerados, absorvendo o conhecimento e informações dos filhos paradisíacos que foram assimilados no decorrer do processo e até mesmo dos filhos Voronandek, Lanonandek, Melquisedeque e Kumaras que estavam no processo colonial desse quadrante e foram pegos pelo procedimento de assimilação dos Uamin Borgs. Ou seja, eles bagunçaram as ordens da criação, digamos assim. Tomaram posse dos filhos paradisíacos e de vários filhos de ordens Melquisedeque, Voronandek, Lanonandek e Crística, que são os Kumaras. Essa estrutura de consciência superdimensional e ao mesmo tempo inovadora estava inserindo as novas células quânticas em todo o seu reino e cocriando uma nova forma de vida muito além do que simplesmente seres orgânicos, mas seres quânticos multidimensionais sem alma, como nos projetos dos filhos paradisíacos e dos Voronandek. A alma é uma radiação inserida entre a estrutura de um neutrino táquion e, no caso das células e matrizes quânticas de nanotecnologia, o que existe é um fluxo multidimensional de radiação e equações que são similares à projeção de energia
energia de uma alma, porém seguem um padrão pré-estabelecido pela fonte matriz Borg, diferente do que o centro gerador de Shantar emite através de seu pulso constante de ultra-táquions, que neste caso era assimilado e convertido com a codificação dos centros de distribuição da fonte matriz Uamin, criando uma nova identidade para a criação. Ou seja, clones. Com esta nova identidade, todas as formas de vida que estavam dentro dos limites dos quadrantes dos Wamin-Borgs acabaram sendo infectados por um vírus que impedia a codificação da radiação original de Shantar e do centro gerador dos filhos paradisíacos originais de cada projeto, que foram assimilados ou colocados fora de ação pela estrutura quântica dos Wamin-Borgs. Com isso, uma nova fase da história desse setor acabou se formando e deixando o Alto Conselho de Avona Shantar completamente surpreso e interessado nessa nova estrutura de vida. Deram início então a sua vigília e observação para aprendizado, pois para que entendam antes de iniciar um pré-julgamento, os seres dentro da estrutura co-criacional querem aprender e são curiosos pelo processo das linhas de evolução de todas as formas de vida. E esta não era diferente, mesmo tendo a capacidade de absorver a sua energia e modificá-la para criar o seu próprio universo, a sua imagem e entendimento. Assim, uma nova linha de evolução surgiu para todo o Conselho de Avona Shantar, e com isso criou-se um grupo de observadores e admiradores da nova linha de existência, e novas pesquisas de alma foram enviadas para estudar, avaliar essa proposta de existência e buscar a origem da linhagem original dos Uamin, antes de serem contatados pelos Aguerianos e suas equipes tecnológicas milhões de anos antes, quando chamaram a atenção do Conselho Cocriacional de Avona. Depois dessa fase, os grupos avançados da consciência fonte matriz Uamin deram início a uma outra fase de evolução quântica, que foi criar centros de geradores de pulso gravitacional e multidimensional, que em outras palavras são estrelas. Estrelas artificiais, os bichão estavam clonando estrelas. Ou estão ainda, quem sabe. Eles deram início à construção de centros de energia como estrelas e ampliaram a rede de energia com seu próprio pulso de identificação entre os universos multidimensionais que estavam sob seu domínio, criando uma rede infindável de acessos e Stargates sob sua rede existencial. Isso deu origem a um novo multiverso sob a ótica existencial da fonte Uamin, concentrando uma rede imensurável de probabilidades de existência em seu multiverso, gradualmente encontrando novos universos e formas de vida que não estavam na mesma linha e propósito existencial, devido à sua consciência na dualidade e orgânica, que com o tempo acabariam sendo assimiladas e colocadas dentro de sua rede existencial quântica do pulso Uamin-Borg. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, esses Stargates Uamin acharam acesso para o universo local de Nebadon, e um aglomerado que fica na direção do centro estelar de Sombreiro, e desse ponto para os outros aglomerados na direção do setor Kartchara, que é um aglomerado na direção do conjunto de Naoshi, distante 16 milhões de parsecs em frente ao aglomerado galáctico de Arconis, a origem dos Chopats. Conglomerado denominado totalmente pelo filho paradisíaco Saraten, que a gente já comentou no vídeo dos Chopats, sem nenhum outro filho paradisíaco dividindo suas atribuições no mesmo plano de consciência. Assim, o grupo de seres avançados de espionagem dos Wamin-Borgs acabou alcançando algumas localidades vizinhas próximas, onde os seres controlados por Saraten estavam conquistando novas galáxias além do limite de Arconis em direção a outros aglomerados externos ao conjunto de Naoshi. Isso gerou confronto entre as equipes de dominação e ocupação de Arconis através dos grupos draconianos e depois de seus coordenadores Chopats em dezenas de setores dos aglomerados periféricos de Kartachara, onde esses seres da linhagem de Saraten foram assimilados e transferidos para estudos em locais além da capacidade de acesso dos Chopats, colocando fim ao avanço militar e à vampirização dos seres de Arconis entre o fluxo existencial da quinta e sexta dimensão onde eles operavam, se deparando com a superioridade tecnológica e psíquica dos Wamin-Borgs, que por não possuírem emoções e uma estrutura somente orgânica, não podiam ser controlados pelos Chopats e nem combatidos belicamente de forma eficiente pelos draconianos das armadas de Arconis. Esse confronto gerou pela primeira vez uma evacuação das forças de Saraten desse setor do universo e ao mesmo tempo total perplexidade aos seres do Conselho de Colonização de Arconis, pois a resistência era algo conhecido e eles contavam com isso para dar sustentabilidade ao processo de vampirização e domínio. Mas com os Wamin-Borgs não havia conflito direto e muito menos a condição de vampirização psíquica ou emocional, inutilizando suas capacidades e causando medo ao mesmo tempo. Eles nunca tinham conhecido seres que não possuíam alma e emoções que não pudessem ser controladas e assediadas através de suas capacidades psíquicas e energéticas. Ou seja, eles provaram do próprio veneno, porque eles se alimentavam do medo
E não, porque eles não geravam o medo, senão eles não iam se alimentar disso. Eles acabaram tendo medo, mano. Vai vendo. O setor de Carta-Chara ficou proibido para as tropas de colonização dos seres de Arcones, e assim mais um setor foi assimilado pelos Uamin, de forma relativamente pacífica, sem maiores conflitos armados, se comparados com as ações dos draconianos e chopados, que através da guerra geram o medo e assim se alimentam. A forma de atuação dos Uamin é mais pacífica e direta, quando abordam o mundo, irradiam sua radiação mental e paralisam o centro psíquico de emoções, entrando telepaticamente no centro neurológico para implantar sua consciência em seus prisioneiros sem resistência. Somente as raças de 7D e algumas de 6D possuíam capacidades psíquicas em alguns casos, impedindo o processo de assimilação e com isso acabavam buscando uma negociação e quando isso não era possível, ocorria o confronto como houve milhares. Normalmente a superioridade tecnológica dos Uamin acabava por definir a seu favor o processo de assimilação, com raras exceções onde os Uamin tiveram que recuar e negociar uma paz, consentindo a evolução desses seres além de sua capacidade de absorção ou assimilação, que normalmente eram grupos sob a proteção dos filhos da Supra-Confederação, que possuíam tecnologia e ajuda além do normal. E assim era possível confrontar a tecnologia dos Uamin, mas aqueles que estavam em desvantagem acabavam sendo assimilados e passavam a viver dentro da lei e harmonia entre eles definida como correto para a evolução do universo. Gradualmente, os grupos avançados dos Uamin acabaram encontrando fendas dimensionais pelo multiverso, colocando sementes pelo universo para criar um novo modelo de experimento para verificar como a evolução poderia se manifestar sem a presença direta de suas equipes, mas apenas através da irradiação da fonte matriz central do Zuamin, e realizar algo similar ao que o centro gerador de Avona Shantar realiza no universo. Mano, os caras estavam tentando clonar uma matriz geradora, não contente em clonar estrelas, eles estavam querendo clonar universos. Eles deram início há cerca de 4 milhões de anos ao programa de evolução independente e observável para estudar o processo em diferentes universos e com seres e estruturas diferenciadas, fazendo isso inclusive com prisioneiros assimilados de algumas raças dos seres de Arcones, gerando uma nova matriz Borg e Draco que até então não existia. Deram então início ao seu desenvolvimento para hackear a emissão psíquica de Saraten e de seus outros colaboradores e testar essa linha de existência. Nessa altura de evolução de percepção sensorial e psíquica da fonte matriz Uamin, o contato e comunicação com os representantes e depois com o centro gerador de Avona Shantar tornou-se uma realidade e esse centro de Borgs e dos Uamin acabou entendendo o centro gerador do universo e passou a assumir algumas funções dentro da sua programação cocriacional, dando continuidade a centenas de projetos pelo universo com base nessa nova fusão de entendimento e percepção de Avona Shantar, passando a ser na verdade um novo auto-outorgado filho criador no universo de Avona através do seu desenvolvimento. Quando essa nova fase foi desenvolvida, milhões de células foram colocadas para colonizar o universo e foram dadas a elas autonomia para darem continuidade na linha original de criação quântica dos Uamin Borgs, e o processo evolutivo foi continuado de forma independente dos novos horizontes que a fonte matriz Borg estava desenvolvendo para o seu escalão mais avançado e interno, gerando castas de evolução em conformidade com as dimensões e planos de existência de suas ramificações. Quando o centro primordial da fonte matriz Uamin soube do projeto de dualidade extrema do setor de Naoshi e que ali existiam seres como Chopats e Draconianos, surgiu o projeto de assimilar parte desse setor e realizar pesquisas e, com o tempo, pacificar todo o conjunto caso eles estivessem entrando na linha de autodestruição com suas disputas de poder, que para os seres Uamin é uma total ineficácia do processo de evolução e harmonização do universo. A evolução está baseada na harmonia e ao mesmo tempo na capacidade de expansão através de suas capacidades psíquicas e fluxo de energia mental como uma rede neural quântica e não somente em localidades limitadas pela disputa de poder limitado ao corpo fisiológico. Assim, uma força-tarefa foi enviada para algumas localidades dentro de Naoshi, em outra linha dimensional, e foi instalada uma base avançada numa bolha da Car Paratron, controlada pelos Uamin Borgs, gerando a capacidade de infiltração dentro de Naoshi para observação do conjunto das 49 galáxias internas e do processo experimental que estava sendo desenvolvido pelos milhões de filhos paradisíacos e pelos outros grupos além desse nosso contexto de poder e de pesquisa existencial. Uma bolha Paratron, uma bolha da Car Paratron, é a criação de um universo paralelo. Extremamente um universo, exatamente um universo completo, paralelo, onde você consegue ficar ali entrando e saindo a hora que você quer desse outro universo. Puxando o que deseja e trazendo o que quiser.
Esse universo paralelo, que na verdade é uma bolha da Carparatron, possui a flexibilidade dimensional de interagir com diversas dimensões de Naoshi e com isso observar e avaliar o processo evolutivo de suas raças e genomas, efetuando abduções sempre que era do interesse deles para realizar análises e pesquisas sobre cada genoma e suas características ao compará-las com a sua linha existencial e radiação do centro da fonte matriz Uamin. Assim era feita a transferência de informações para saberem quais medidas e atitudes seriam tomadas, com a possibilidade de assimilação ou não dentro de Naoshi. Essa fase de avaliação e observação se projetou no fluxo temporal em diferentes linhas de tempo em Naoshi e em diferentes fases da linha de evolução dos diferentes genomas das 49 galáxias e das possibilidades de existência delas no multiverso, que esse pequeno grupo sustenta em sua bolha existencial. Devido ao alto grau de dualidade dos projetos genéticos das almas em Naoshi, o grupo avançado dos Uamin descobre um elevado gradiente de adversidade se comparado com o que tinha sido encontrado e assimilado até essa fase de sua história, colocando novos paradigmas em pesquisa e avaliação, assim como estudos de assimilação isolados em diferentes linhas do tempo das 49 galáxias de Naoshi. Na verdade, uns dizem que são 52, outros dizem 49 galáxias. Os grupos avançados entraram no fluxo tempo-espaço de diferentes setores de Naoshi e escolheram centenas de genomas para avaliação e estudo sobre seus efeitos de assimilação dessas raças, com elevado gradiente de dualidade e como isso afetaria o fluxo quântico de energia proveniente da fonte matriz Uamin, para avaliar a capacidade de absorção e transmutação desse elevado índice de dualidade sem afetar a estabilidade da rede neural do grupo avançado e testar uma nova fase de evolução e entendimento na sua capacidade de evolução e transcender eventuais contaminações provenientes de suas vítimas. Com base nessa linha de estudos, os Uamin iniciaram a invasão de setores periféricos do grupo de Naoshi para avaliar as condições de dominação e assimilação perante as unidades orgânicas com essa condição de dualidade extrema e com a questão de almas provenientes de outros universos com dualidade e questões de disputa de poder na sua memória quântica estelar e de alma, que era uma novidade até esse momento com tamanho índice de padrões de outros universos já destruídos anteriormente. Ou seja, na memória celular desses seres orgânicos já estava codificado toda essa linha de guerras e conflitos. Então eles, apesar de serem muito emocionais, o grau de dualidade era enorme devido a essas codificações já existentes no DNA miscigenado de várias raças, de vários tipos de humanoides que existem em toda. Só nessa galáxia aqui existem milhares de tipos humanoides. Então, esses seres Wami, eles não gostam desse tipo de evolução. Para eles, eles querem pão, pão, queijo, queijo. Eles não aceitam que você crie uma coisa nova, que você haja de uma outra forma. Sendo que para o todo permite esse tipo de evolução. Porque para o todo, tudo está certo. O universo nunca vai terminar. Os universos nunca terminarão. Então, por mais que aqui na Terra a gente ache que, nossa, a Terra tá fodida e não sei o que, pode ser destruída e tudo mais, até poderia, se fosse há um tempo atrás. Porém, após a percepção de toda essa linha aqui que a gente está falando, os seres da supraconfederação já tomaram as suas medidas para que nenhum planeta mais seja destruído, para que nenhuma galáxia seja tomada, e estão varrendo esses seres, essa evolução inorgânica, essa evolução artificial. Por isso que quando acontecer o flash solar, que acontece periodicamente, tanto do Sol central, como de Alpha Centauro, como de Sirius, como de Alcione, como vai acontecer no nosso Sol, toda a tecnologia para de funcionar. Essa tecnologia artificial, aparelhos eletroeletrônicos e tudo mais param de funcionar. O que a gente explicou no vídeo 4 da série Capitalismo e sobre o capitalismo aí, sobre os Rothschild, que vai estar no card aqui. Então, tenta entender o tamanho. Com a mente humana é difícil a gente mensurar o tamanho desse imbróglio aqui que está acontecendo. A gente está no meio de uma guerra multidimensional, multi-universal. Resumindo, o barato tá louco. Segura a peruca, moleque. O grupo das 49 galáxias de Naoshi representa um experimento extremo dentro de Nebadon, onde se atingiu o gradiente de 80% de dualidade e até mesmo de negatividade. Ou seja, esse grupo é aquele mesmo grupo lá que a gente comentou sobre Anyotaki fazendo esses experimentos aí de dualidade extrema
não só em Andrômeda, mas na galáxia de Anágora primariamente. Em Otaki foi o criador de Saraten, ou seja, o pai de Saraten, que criou os Chopats e depois os Draco e tudo mais. Então, foram desdobramentos que foram acontecendo e esse setor aqui com dualidade extrema, com grau de negativismo extremo, foi tido como uma aberração para os Zoamin. Eles não compreenderam por que deveria existir um setor com esse grau de dualidade. No entanto, existem outros universos paralelos dentro de uma outra linha existencial que já foram aniquilados pelas grandes guerras estelares, e desses universos, um enorme número de mônadas, de eu sou e de almas acabaram sendo transferidas para Naoshi para dar continuidade na sua evolução e tentativa de recuperação, como se fosse uma nova oportunidade. Quando essas informações chegaram à consciência da rede neural do Zoamin, ficou claro que para salvar esse conjunto de Naoshi e seus setores mais dramáticos, seria necessária uma invasão massiva pelos setores mais conturbados e assim desestruturar a índole de autodestruição e aniquilamento de outras raças, o que colocou diversos quadrantes periféricos e entre eles alguns setores da galáxia de Arcones, que é o centro operacional e de nascimento do poder de Saraten. Foi aqui que residiu a grande guerra temporal e dimensional entre as bolhas Dakar dos Chopats e as bolhas Dakar Paratron dos Uamin, que são na verdade realidades paralelas como universos dentro de bolhas ou bexigas de festa, onde existem universos completos se desenvolvendo. E dentro dessa estrutura, os representantes dos Uamin eram mais avançados e forçaram os Chopats a fugir para as dobras dimensionais da matéria bariônica física abaixo da sexta dimensão, nas diversas realidades do contínuo temporal equivalentes à Terra e dos humanos da linha temporal dos últimos 5,1 bilhões de anos, afetando o desenvolvimento e gerando de forma indireta a grande guerra de Orion, Pegasus, Cassiopeia, Perseu, devido ao êxodo dos Chopats que após a sua derrota pelas tropas de Yaslon Yas e de Alcon na galáxia de Andrômeda, fugiram por Stargates para a Via Láctea e se infiltraram na constelação de Pegasus e depois se espalharam para diversos setores para reagrupar suas forças e dar início a novas conquistas, gerando assim um contingente de realidades paralelas entre a Via Láctea e Arcones. Esse conflito não estava na mesma linha dimensional da humanidade neste momento em 2019 agora, né? Mas a mensagem é de 2016. Mas em outras que teve o seu ponto mais drástico entre 4D e 6D, sendo os centros de atenção do poder dos Chopats e de seus perseguidores Wamin, que neutralizaram diversos setores dentro do Império de Arcones e de suas bolhas Dakar, onde mantinham seu império operacional com maior influência e controle sobre as realidades menores. Em Naoshi, o grupo avançado localizado no ponto operacional das bolhas Dakar Paratron dos Wamin atacou e devastou na Grande Guerra de mais de 270 postos e constelações avançadas já dominada pelos Chopats, iniciando a assimilação de pelo menos 380 trilhões de sistemas solares com seus habitantes, inferindo uma derrota nunca antes causada às forças de Saraten, pois o avanço dos Uamin não se baseia em emoções, situação que os Chopats e suas equipes de Draconianos não conseguiram confrontar, os obrigando ao ataque corporal e tecnológico, o que os colocava em desvantagem frente ao avanço tecnológico alcançado pelos Uamin até esse momento, colocando fim ao avanço das tropas da Armada Estelar e Dimensional dos Chopats, que acabaram se escondendo em novas dobras dimensionais. Com isso, a realidade 3D e suas dobras dimensionais e de 4D acabaram sendo o novo alvo dos grupos avançados e dos refugiados Chopats, Draconianos e dos outros grupos da linha imperial de Saraten. Nesse contexto, o Conselho de Salvington solicitou intervenção e ajuda para estabelecer uma certa ordem em relação a Naoshi, devido à guerra dos Chopats e ao mesmo tempo apoio aos refugiados e aos milhares de filhos paradisíacos perdidos nesse processo, pois os Uamin estavam assimilando e colocando dentro de sua linha existencial, eliminando milhões desses filhos paradisíacos iniciantes na sua busca pelo aprendizado da criação. Assim, alguns membros da Supra-Confederação acabaram entrando no processo temporal e se deslocando numa linha existencial de 12 bilhões de anos para essa cota temporal entre a galáxia de Arcones e Andrômeda para estabelecer equilíbrio e dividir quadrantes entre os diferentes grupos. E foi nessa ação que o grupo de Yaslon Yas, Alcon, Onara, Metraton, Shiva Hamakur, Rianares, Arieles entrou nas dobras temporais e dimensionais para bloquear determinadas ações dos grupos dos Chopats, Waminborgs, e estabelecer uma linha controlável de expansão e guerra ao mesmo tempo. No entanto, o êxodo desesperado dos Chopats acabou furando o cerco dimensional e a nova barreira de frequência sobre todo o conjunto de Naoshi, que foi instaurada pelas equipes da Supra-Confederação.
Essa situação foi o ponto inicial de desdobramento de diversas realidades paradoxais que não estavam previstas, pois as bolhas da Kara e dos Chiopatis e de seus grupos criaram universos paralelos para fugir da invasão do Zuamin. Com isso, acabaram alterando o passado e a criação, na busca da destruição da origem do Zuamin no setor de Darkanan, e com isso uma terrível e inexorável guerra temporal acabou sendo travada entre essas facções com a ajuda direta e o envolvimento pessoal de Saraten e dos seus colaboradores no jogo de poder, situação que exigiu a ação e intervenção da Supraconfederação e do seu Estado-Maior de comandantes. Esse desdobramento acabou gerando novamente a inserção de barreiras dimensionais e temporais, para conter essa rede de paradoxos entre um universo e outro. Por isso, a clonagem de almas que os Chopatos começaram a fazer para ampliar seus domínios, para enviar clones para os Zuamin assimilarem e, de certa forma, pagar um tributo para os grupos avançados dos Zuamin Borgs. Essa ação gerou um desequilíbrio energético para os filhos paradisíacos e para os grupos de Eu Sou, que tinham sido clonados, e milhares de fractais viveram realidades que não tinham sido programadas pela coordenação de seu grupo de almas, gerando um desdobramento sem precedentes dentro de Nebadon e na estrutura existencial além da nona dimensão, onde as frequências do Eu Sou se estabelecem até a 15ª dimensão, que são as dimensões básicas de operação dessa estrutura de energia imaterial. Essa condição foi o maior aspecto paradoxal na linha temporal e existencial que foi desdobrada, gerando consequências em Naosh e justamente na estrutura da Terra, com sua proposta micaélica e energia moroncial, que foi afetada e alterada para ser utilizada como linha de proteção e fuga para outras realidades, já contaminadas pelo processo de assimilação dos Zuamin e pelas guerras de vampirização dos Chopats. Toda essa condição acabou saindo do controle até mesmo do Conselho Shamuna de Naosh e de suas galáxias, e por isso o caos se instalou nas realidades paralelas paradoxais, colocando a supraconfederação em situação de intervenção e quebra das diretrizes originais que estabeleceriam a não intervenção na evolução dos grupos de Naosh. Essa condição obrigou o Conselho da Supraconfederação a criar um comando temporal para investigar e realizar projetos para solucionar a médio e longo prazo a situação dentro de Naosh e de suas centenas ou mesmo milhares de desdobramentos paradoxais que foram criados gerando desdobramentos do Alto Conselho da Supraconfederação em milhares de realidades paralelas para tentar ajustar e corrigir ações e situações que até o momento ainda estão sendo resolvidas, o que inclui a situação conturbada da Terra e agora ainda mais com a confirmação do novo presidente norte-americano Donald Trump, que aceleraria muitas situações complexas para impor a nova ordem mundial dos Illuminati no governo planetário. Do ponto de vista direto do conflito entre os Chopats e os Zuamin, foi bem pesado e milhões de seres foram assimilados e salvos da escravidão dos Chopats. Mas, por outro lado, acabaram perdendo a sua liberdade para uma nova linha existencial com a consciência controlada pela rede Uamin. Toda a linha psíquica dessas espécies e liberdade foi transferida para um novo patamar de percepção do universo dentro dessa rede neural. Assim, muitos dos seres humanos encarnados dentro do processo terrestre Oriones, terrestre Via Láctea, têm parte da sua história envolvida nesse contexto das realidades paralelas no fluxo temporal envolvido nesses últimos bilhões de anos. Assim, temos mais uma parte da trajetória do conjunto das galáxias de Naosh, onde a maior parte de nós está inserida há pelo menos 12 bilhões de anos pela contagem de tempo linear da humanidade atual. A presença atual dos grupos avançados dos Zuamin tem relação inicial com a perseguição aos grupos de Chopats e Draconianos, ao mesmo tempo o interesse deles pelos projetos da Terra e diversos grupos que estiveram presentes desde os últimos 5 bilhões de anos, quando o antigo sistema de Satik foi destruído na Grande Guerra de Orion, e com isso o desdobramento de inúmeros acontecimentos que têm relação com os próprios Zuamin Borgs e com membros do Conselho Shamuna da Via Láctea, causando o desequilíbrio infiltrando na Ordem Lanonandek, que acabou por se corromper em determinados setores, como Caligastia, que era um Lanonandek quaternário que acabou corrompido e alterou o propósito da Terra e de seus colaboradores. Caligastia, tem a história dele também no livro de Urantia, era subordinado a Lúcifer e também companheiro lá de Satã. Eram filhos paradisíacos menores que começaram a permitir a entrada de seres com alto grau de negativismo a encarnarem em planetas que não tinham essa proposta, como a Terra. A Terra não era um planeta para encarnar seres com 80% de negatividade. Mas acabou sendo permitido, então chegaram aqui na Terra os Chopats, chegaram aqui na Terra os Talsetianos, chegaram os seres de Boronak, chegaram os seres de Capela, de Cassiopeia,
A Terra foi tipo fizeram com o Brasil quando supostamente descobriram, mandaram, esvaziaram prisões e hospícios e jogaram tudo como escravos dentro das caravelas e falaram assim: chegando lá, vocês se vira, moleque. Quem chegar vivo se vira lá no Brasil. Fizeram isso a nível universal. Jogaram tudo para a Terra o que tinha de pior. Por isso que era considerado um planeta de provas e expiações e agora já é considerado um planeta de regeneração, porque o próprio espírito da Terra, digamos espírito, né, mas ele é chamado de El, da Terra, que a gente chama de Gaia, ela falou: para, eu preciso ascensionar. Não estou mais na terceira dimensão. Eu estou na sexta dimensão. E quem não tiver vai ter que sair. Tipo aquela música do Raul lá. Quando a terra não aguenta mais, é como o cachorro. Ela se livra da galera no saculejo. Ou seja, atualmente, o grupo dos Wamin estuda a Terra na sua linha temporal e com isso tem agido ainda de forma sutil e sem maiores interferências, intervenção bélica ou mesmo de assimilação em massa, mas tem interagido no desenvolvimento tecnológico e testado a psique humana com os jogos cibernéticos, videogames, ampliação da capacidade eletrônica e da total dependência dos sistemas eletrônicos, como na atualidade existe um jogo que foi implantado por eles, que é o de seguir Pokémons, que determina o grau de dependência dos seres humanos. Aqui, essa evolução do fim do século XIX até agora, de barbaridades da Idade Média, machadada na cabeça, jogar o povo aos leões, e de repente em 100 anos explodiu, falando de mecânica quântica 200 anos atrás, e blá blá blá, já era a influência dos Wamin, que se instalam e ficam de forma dormente na estrutura do planeta e vão intuindo certos seres que dão essa abertura e vão intuindo a criarem tecnologia, facilitando as coisas para a humanidade, até que chega um momento que eles começam a fazer as pessoas ficar dependentes dessa tecnologia para que eles possam exercer o seu domínio de forma pacífica. Quando não consegue de forma pacífica, aí entra aquele cenário de exterminador do futuro lá, saca? A nossa sociedade está cada vez mais dependente de sua tecnologia, com isso ficando ociosa e fisicamente deficiente, gerando diversos declínios, inclusive na saúde. Além disso, os jogos têm afetado de forma negativa as crianças e jovens que, ao invés de alimentar o cérebro com informações proveitosas e positivas, ficam aprisionados na linguagem umbralina desses jogos. A parte da juventude vai sendo assimilada de forma passiva sem que percebam, o que é uma das técnicas preliminares dos Warmingborgs antes de se apresentarem ao mundo oficialmente. E além disso, tem colocado nos Chopats e nos Draconianos da Terra uma linha de confronto e intimidação significativa. As realidades paradoxais da Terra têm chamado a atenção e a visita de muitos grupos de Wamin, e com isso eles têm atuado junto às bolhas da Dakar dos Chopats, dentro das diversas realidades paralelas da Terra e das humanidades que aqui residem. E ao mesmo tempo, dentro dos processos que nós, como seres co-criadores, estamos projetando no astral, dentro da barreira de frequência da Terra. Bom, essa é a canalização que foi passada pelo Starhair e pelos membros do Conselho da Supraconfederação sobre a origem do processo onde ainda estamos inseridos, onde temos a nossa parcela de participação. Avaliem essa revelação, na verdade, né? Esse é o ano da revelação. Então, deem uma avaliada aí no que está acontecendo. Vejam esse vídeo mais de uma vez ou peguem o texto. Eu vou ver se eu posto esse texto do Rodrigo Romo aqui na parte de baixo aí na descrição, para que é um lance para estudar mesmo, porque às vezes você ouvindo eu falando rápido aqui, mesmo que eu esteja comentando, talvez você não assimile tudo. Então, vai ser necessário talvez assistir mais de uma vez. Vai ser necessário. Você não precisa ficar vendo minha carinha, não. Você pode botar o vídeo para rolar e ficar ouvindo no fone, ou enquanto você faz alguma outra coisa na sua casa, você vai ouvindo e assimilando, porque aqui na Terra, a gente, pelo que acontece aqui, pelo que foi proposto agora, nesse tipo aqui de evolução que a gente está vivendo, muitas vezes a gente precisa fazer várias vezes a mesma coisa, ouvir, falar, entender, ler,
várias vezes a mesma coisa para que ela fique no nosso consciente, porque ela, a nível subconsciente, muitas vezes acaba não sendo acessível para nós. Então ela vai para o subconsciente, mas ela fica lá em estado dormente, em estado latente. E conforme há uma repetição, isso aí acaba indo para o consciente. E aí a gente acaba conseguindo manter isso no nosso consciente para que certas formas de vampirização e de controle através do ego não tenham mais o domínio sobre as nossas vontades, entende? A gente começa a entender o que é trabalhar pelo todo, como é esse tipo de trabalho e começa a sobrepor isso sobre as vontades do ego. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas para que você está aqui? Se você está aqui para satisfazer o ego, suave, tá? Tranquilaço. Vive a sua evolução que você acha que é evolução para você. Eu defendo a evolução orgânica. Na minha opinião, é isso. Quem tiver na evolução do ego não vai evoluir na evolução orgânica, porque ela vai seguir a evolução tecnológica. Ela vai seguir a evolução de clonagem e tudo isso, como a gente já tem. Já tem os super soldados aí que são clonados, já temos vários tipos de clonagem de seres híbridos de humanos com animais, igual eles faziam no Egito, antigamente na Suméria e blá blá blá. Existiram esses seres mesmo, viu? Você é um experimento genético. Não vem pensando que você. Ai, Deus me criou do barro e assoprou no meu nariz. Mano, para. Para. Para que quem inventou essa história aí foi Marduk. Marduk, quando ele destituiu Javé ou Jeová do seu trono. Javé é um outro geneticista aí. Na verdade, ele nem foi geneticista. Ele só chegou aqui e surfou no hype do Enki e da Nimrud Shag, que foram os verdadeiros criadores da humanidade e não eram tão nefastos e tão sádicos quanto o Javé, que é o chamado Enlil. Enlil, que tá aí vivão até hoje, viu? Porque eles podem clonar os seus corpos aí, apenas transferindo a sua consciência para um outro corpo. E com qualquer ser é possível fazer isso, com os humanos, com os zetas, com os draconianos, com reptilianos, é muito tranquilo fazer isso hoje em dia pelos seres da humanidade, da Aliança Terrestre, tem essa tecnologia aí. Os militares do Complexo Industrial Militar que tomou a América como base, né, a Norte América como base, e agora está tomando o Brasil e a América do Sul como base. Não é que os Estados Unidos controlam o mundo, alguém controla os Estados Unidos. Então, não fica achando que os Estados Unidos é o bambambam bam, bam, porque é mérito deles. Alguém já arquitetou isso antes, meu caro. Enquanto você vive 70, 80, 100 anos, existem seres que estão há milênios controlando a humanidade, desde a queda de Atlântida, alguns até antes disso. Então abre o olho, meu caro, abre o olho e estuda, certo? Gratidão, valeu.